barro, sobre da cinza, eu sou venho com o poder do teu Espírito Santo administrar para a tua igreja. Amém, Deus? Glória a Deus. Hoje não tinha palavra, quando eu cheguei de tarde, Deus tinha dado duas, e eu falei assim: Senhor, tu não é de confusão, tua palavra é sim, sim, não é. E aí Deus mandou a palavra de Lucas 4, do 1 ao 13, vamos ler, Deus, o que Deus quer falar hoje. Quem abriu a Bíblia achou, pode começar a ler, amém? Glória a Jesus. Jesus veio cheio do Espírito Santo, voltou o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo escrito: está que só de pão não viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo se levantou no alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todo o reino do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quer. E portanto, se tu me adorares, tu será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Levou também Jerusalém e o pó sobre os pináculos do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lance-se daqui de baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guarde, e que sustentam nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em algumas pedras. 12. Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E 13. Acabando o diabo com toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, Deus? E eu falei assim: Jesus, por que essa palavra de Deus? E aí Deus falou assim: como o meu povo administra um deserto. Como meu povo administra um deserto. E eu falei assim: Jesus. E aí Jesus começou a falar. Hoje eu vim para a igreja e Jesus começou a falar diante a palavra deles, diante do Senhor. E a palavra de Deus, do Senhor, o que Deus quer falar diante da igreja? Quando a palavra vem, é para nós edificar a nossa alma diante do Senhor. E aí Deus, nessa palavra, aí Deus começou a falar: começa a meditar, meu filho. E no versículo 2, fala aqui exatamente sobre a tentação de Jesus, bem conhecido, e que Deus quer trazer hoje para a igreja, para você, algumas observações. Que Jesus chega do Espírito Santo e voltou. Por que Jesus levou? Porque o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. E ali a palavra vai dizer que Jesus levou, Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado ali, irmão, diante do Espírito Santo de Deus. Então, do Jordão ele foi levado pelo Espírito Santo. Deserto onde ele foi 40 dias, foi tentado pelo diabo, não comeu nada. E
dias a fim ali teve fome. Então Jesus foi tentado pelo inimigo. Mas observa aqui no texto, que é bem específico, que diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E aqui o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto, então, para extrair, que ali, pelo poder de trair diante do Senhor ali, que Deus estava sendo Jesus provado, para que ele fosse ali ser provado, para manifestar o poder de Deus nele, para fazer a obra na terra. E aqui Deus extrai que como se comportar no deserto. E aí foi onde eu fui usar com Deus. Aí Deus falou assim: quantos, minha filha, se comporta, como se comporta diante do deserto? É murmurando, é reclamando, é inventando desculpa de amuleto, para não fazer obra, para não ir para a igreja, não ir para aquilo. Vou para cá, irmão. Jesus está aqui, não está. Aleluia. Porque é desse jeito. Crente é dessa forma. Inventa um monte de desculpa. Aí na vida real, desculpa de amuleto. Porque Deus tinha falado aqui hoje. E eu falei: Jesus, por que essa palavra? Porque quando eu fui para o deserto, eu não reclamei, eu não murmurei, eu não disse nada. Eu suportei para ser provado. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo do Pai. Aleluia. E quando o crente passa por um deserto, a primeira coisa é desculpa de amuleto. Aleluia. Fala: eu não vou para a igreja hoje porque eu não estou bem. Aleluia. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou assim. Ah, não vou para a igreja dessa forma. Aleluia. É desse jeito, irmão. O crente é dessa forma. Às vezes tem crente, tem vários tipos de crente diante da igreja. E aí Deus, ele fala aqui, porque Jesus, ele se comportou ali no deserto. Ele reclamou, ele murmurou, ele olhou a dificuldade, ele olhou a prova. Não. E porque nós hoje estamos dentro da igreja, quer reclamar, quer fazer desculpa de amuleto para não ir para a igreja. Jesus está no altar, irmão. Não vou sair daqui sem falar nada. Vou pregar em cima da palavra. Aleluia. Aí aqui a leitura dentro da palavra, que uma maneira, irmão, que nós devemos comportar. Por isso, Deus fala aqui como se comportar no deserto. O Espírito Santo nos conduz para nós preparar para o ministério. Nós, gente, não é o ministério, não é a igreja. O ministério somos nós, que é Ele que escolheu para nós fazer a obra. E às vezes as pessoas acham assim: ah, o ministério é a igreja. Igreja somos nós. Então nós temos o ministério diante de Deus, diante do Senhor. E aí Deus ainda fala que ali ele estava preparando Jesus para o ministério dele. Por quê? Porque ele era filho dele. E ali ele tinha que passar, irmãos. E aqui Deus fala diante do Senhor que a necessidade de tudo somos um mistério. Então, quando o Espírito ele te conduziu para o deserto, ele estava preparando. Então, se nós estamos aqui, irmão, ele preparou. Ele preparou e você foi para fazer a obra. Não foi para dar desculpa de amuleto, que está isso, que está aquilo, não vou para a igreja, não vou aquilo. Porque não fez aliança, não foi com o pastor, foi com Jesus que tu fez aliança. Foi com ele que vocês fizeram aliança.
E aqui Deus vai conduzir que Jesus fosse para o deserto. E ali ele estava preparando para que a realidade de Jesus fosse preparado no deserto durante 40 dias. Ali para ele passar naquele deserto. E quanto eu e você passamos no deserto? Se Jesus fosse passar ele ou seus 40 dias, ninguém suportava. Sabe por que não suportava? Porque crente só sabe reclamar. Crente só abre a boca para reclamar. Pode ver. Crente nunca está bem com a vida dele. Inventa mil desculpas para ir congregar, para fazer a obra, para ir para a igreja. É dessa forma. Vou pregar porque Jesus está aqui no altar. E aí Deus falaste dessa palavra. E ali Jesus passou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem isso, sem aquilo. Se hoje crente passar um dia sem comer, acabou, matou o crente. É dessa forma. Se passar um dia, se Deus falar assim, eu quero hoje tu sem comer, ele vai reclamar também. Ele vai dizer, Jesus, eu não aguento, eu não suporto a prova. É dessa forma, irmão. E aí, Deus estava ali preparando, porque Deus jogou ali Jesus, foi pelo Espírito dele, jogou no deserto. Tem coisas, irmão, que às vezes não é o diabo, é Deus que permite você passar. Às vezes Deus levanta uma doença para ver se tu vai levantar e vai glorificar o nome dele e vai ainda na casa dele. É dessa forma. É dessa forma. E aqui Deus ainda vai dizer como se comportar diante do deserto. Que afinal de contas, quem não tem problema, irmãos? Quem não tem problema nessa vida e nessa terra? Quem não passa por um deserto? Lembrando, irmão, que deserto é local de permanência, é local de passagem. Às vezes tem quem fala assim, estou passando no deserto, estou passando aqui, estou uma dificuldade grande, não sei por onde vou chegar. Pode ver, quando o crente passa no deserto, ele nunca vai pôr o joelho no chão e falar assim, Jesus, por que eu estou passando isso aqui? Primeira coisa que ele vai dizer é que já vem coisa, mandar. Mas não põe para saber se é Deus, se é o Espírito Santo de Deus que está colocando. Às vezes você murmura aqui. Você acha que Deus não viu tu murmurando? Tu acha que Deus não viu tu reclamar? Aí vai dizer assim, se já está um pouquinho no deserto, já está murmurando, reclamando, imagina se eu passar o ano todo. E aqui Deus lembrando que deserto não é local de permanência, é local de passagem. Você acha que ele vai deixar você passando prova o tempo todo? Ele não vai tirar tudo da prova? E aqui, o deserto do Espírito Santo nos conduz. É para preparar. É para preparar você, para preparar para onde ele tem que te levar. Para te utilizar como referência que você pode. O poder utilizar também é eu vou colocar. E aqui o Efésio, olha o que Deus fala, irmão. Aqui ele utiliza a referência, que você vá. Ó, a resposta de Deus. Que ele utiliza uma referência. Que ele vai utilizar o lugar para você estar. E aqui Deus vai dizer embaixo, pode utilizar também eu e vou colocar.
Ele vai utilizar que você vai, Ele vai utilizar que Ele vai te colocar. E aqui, irmão, ainda vai dizer, ó, Efésios 6, no 11, que diz assim: vistam, né, revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme, contra as ciladas do diabo, que deu para entender no deserto o que precisa estar com armaduras. E aqui, irmão, que a armadura de Deus, espiritualmente falando, que é para você existir a cilada do inimigo. Então você já pode ver, aqui está o momento de início, e falando aqui do começo da pregação, que no deserto você precisa de armadura. Quantos hoje não querem orar para pedir a armadura de Deus, para que o dias mal venha suportar, irmãos? E aqui Deus ainda fala que a gente precisa estar se revestindo da armadura. Igualmente, você vai orar uma pessoa no mundo espiritual, o que está nela vai para você. Mas se você tem Deus, você vai chegar na sua casa, você vai pedir o mundo espiritual de Deus para que Ele venha se revestir de todas, dado o formado que você orou pelaquela vida, venha te proteger de todo o mal que estava naquela vida, não veio te atingir. É dessa forma, o mundo espiritual. E aqui Deus ainda vai dizer que do Senhor, porque senão você não vai conseguir passar pelo deserto. Aí você vai acabar ficando nele, e essa não é a vontade de Deus. Deus deu para você entender que nós vamos então continuar aqui na mesma meditação da palavra. Estamos aqui, Deus vai dizer que o versículo 3 e 4 diz que você é o Filho de Deus. Ou que Tiago disse para Jesus que ele era Filho de Deus, que ele transformasse aquela pedra em pão. Mas Jesus respondeu ali o diabo com a mesma palavra que ele falou com Jesus. Jesus respondeu para ele que ali ele estava falando que nem só do pão viverá o homem. E aqui você vai dizer que aí ele fala, você vê que o inimigo foi e tentou Jesus. Então o inimigo, ele tentou Jesus com a forma da mesma palavra que ele tentou Jesus. E justamente naquilo que Jesus estava precisando, ele estava sentindo fome, e ele teve fome. Aí o diabo foi lá e tentou Jesus. E ele, naquilo que ele mais precisava naquele momento, era exatamente isso que ele faz. Exatamente é o argumento que aqui vai se explicar diante de Deus da palavra, que ele anotou ali, que pela fome que Jesus estava passando, Jesus estava sendo tentado por ele, e o inimigo ali se aproveitava da fragilidade para atentar. Então o que Deus está falando? Quantas vezes o inimigo da nossa fragilidade, quando nós estamos fragilidade, que nós estamos frágeis, que estamos no meio do deserto, para às vezes nos atentar, para ali tentar te afrontar de mil maneiras. E a verdade é grande, que naquele momento que ele estava debilitado, passando uma luta, veio aquela tentação, justamente com aquele atrativo
que aquilo que aparentemente parece. Enquanto nós às vezes deixamos perder o foco, porque estamos fragilidade diante do deserto, da prova e da luta. E ali o inimigo aproveita nessa parte para tentar te parar, para poder te paralisar, para você não levantar para glorificar o nome do Senhor. E bom que Deus aqui até fala que estava quente, que Ele vai estar dizendo aqui ainda, se coloca, que Ele vai exatamente sobre isso, que estava quente a água. E você pode colocar, está aqui em Tiago, versículo 13, 14, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. É o que eu vinha falando no começo, que às vezes tem coisas que a gente fala que está sendo tentados. E tem pessoas que têm de costume estar me tentando, ó Deus. Não tem mais. Porque diz aqui, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Deus não vai tentar. E aí a palavra fala que está escrito que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Quando nós cobiça, aí não for aqui. Tem coisas, às vezes, que nós vamos para o trabalho, pessoas invejosas, pessoas invejam, mas pela luz que nós carregamos. E às vezes tem coisas que a gente é crente, que é cobiçar, às vezes porque a irmã recebeu uma bênção, porque ainda eu não recebi, é cobiça. E aí, ou seja, pela sua própria vontade, sendo por essa arrastada, seduzido. Então o inimigo tentou ali Jesus, porque ele queria pão, e realmente ele estava com fome. E ali ele resistiu. E ali Deus resistiu à tentação da vontade do pão. E quantas vezes nós temos que resistir à carne, temos que resistir às tentações que às vezes levanta para querer contrariar eu e você. É dessa forma. Quantas vezes a gente temos que estar na fiação do Espírito Santo de Deus e não da carne. E aí, às vezes, se a gente não está preparada naquele momento, o inimigo vem para querer te atropelar, e ele não vai dar 3 vezes para te derrubar. Ele não vai. E olha que ainda, o inimigo ainda vai tentar. E pode ver, quando a gente está no deserto, que a gente está passando aquilo, começa a vir mais coisas. Começa a levantar a parede, começa a vir mais coisas para vir poder te querer te paralisar. E aqui vai dizer, sua vida vai oferecer aquilo que talvez aquilo que você deseja, mas não coisa. Aí cai, porque aquilo é para te destruir. Igual Jesus. Se Jesus fosse na lábia de Satanás e não se colocasse ali como ele estava, na fiação ali do Espírito Santo naquele deserto, e ele pensou, ele agiu, pensou, nem de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E aqui Deus vai usar esse argumento para sua referência, como Deus ali estava falando lá na frente, como preguei, da referência que Ele vai te pôr e da referência que Ele te vai colocar. E aqui o versículo de Tiago 13, 14, vamos lá, aí o versículo 5 e 7 fica: o lugar alto e mostrou, o diabo levou a um lugar alto e mostrou em um lance todos os gênios do mundo
disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. E aí todo o seu repreendeu, porque me foram dados e posso dar-los a quem eu quiser. Então Jesus ali falou: então se for para adorar, tudo será seu. Aí Jesus trucou o inimigo. Aí você vê que o inimigo não desistiu ainda de ali ainda tentar afrontar Jesus. Que o inimigo está sempre ali para tentar eu e você, de uma maneira e outra, nos oferecer algo para que nós venhamos afastar do Senhor, para ali perder a glória, para que Ele venha nos aqui, às vezes afrontar, para você perder a glória da sua vida que o Senhor dá. E aqui para ele conta que grandes mentiras. Aí ele pega Jesus e mostra o reino do mundo. Ali o inimigo, Satanás, pega e mostra uma cidade ali para Jesus. Que ele mostra um reino ali do mundo e mostra tudo. E diz: olha, tudo isso será seu, de tudo isso. Que ele falou para Jesus, que ali poderia ser tudo para Jesus. E aí ele responde: isso é dele mesmo, para ele. Aí oferece para Jesus, na realidade. Aí nada daquilo que o inimigo estava mostrando existia, pertencia ao diabo. Porque o mundo já é do maligno, já é do diabo. E ali ele atua nesse mundo. Mas o mundo não era do diabo. Ali era tudo do Criador. Porque o que ele estava mostrando não existia. Por quê? Porque a terra quem comandava era Deus e Jesus. E o inimigo estava oferecendo uma coisa ali, mostrando para Deus que não era dele, era de Deus, era de Jesus, que ali era do Criador. Aí Deus, foi Deus que criou, Deus de todo o poder da realidade. Ele estava oferecendo, olha o que Deus ainda fala, que o inimigo estava oferecendo algo que já era de Cristo, do Senhor. Só que Jesus ainda não era o tempo dele assumir. Porque naquele momento ele não poderia fazer nada, porque ainda não era o tempo dele. Não era o tempo ali dele ali mostrar o que ele tinha que fazer. E aqui Deus ainda fala que o reino, ele precisava passar pelaquela cruz. Então o inimigo estava querendo ali antecipar algo que já pertencia ao Senhor. E como filho que estava ali, que Deus fala que quer dar uma bênção ali para eles. E ele não estava preparado. Aí a palavra vem que a gente tem que esperar o momento certo. Assim também é de Deus. Aí o diabo faz isso. Quando ele não consegue algo, que ele não consegue algo na minha vida e na tua, ele já começa a oferecer algo na terra que não é dele. Aí então ele tenta antecipar algo. Tipo, mostrou ali para Deus aquela cidade, para que Deus colocasse a mão e fosse reinar. Mas só que Jesus falou: não, porque tudo já era de Deus. Então ali ele queria tentar que Jesus fosse antecipar o poder que Deus estava dando ali para Jesus, estava preparando ele. Então ele queria que Jesus antecipasse, já colocasse as mãos, sendo que ainda não estava ali preparado. Então tem coisas, irmão, que Deus não vai permitir você fazer,
porque não é o tempo ainda. Então ali o inimigo tentou antecipar algo para poder ali, se Jesus fazesse ali sem a direção do Deus, do Pai. Então o inimigo fez tudo aquilo para poder Jesus cair, para poder afastar do propósito, da missão que Deus tinha ali para dar na vida dele. É a mesma coisa nas nossas vidas. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus não permite. Porque tem coisas que é no tempo do Senhor para a gente fazer. E aí Deus aqui fala que o inimigo queria afastar o propósito da missão que Deus tinha para a vida dele. E ofereceu isso para Jesus. Então, a referência exatamente foi sobre a fidelidade e sobre se apressar em Deus. E aí Deus fala assim, usar esse argumento, também está aqui no Provérbio 28, versículo 20, diz: ele será ricamente abençoado. Diz: o fiel será ricamente abençoado. Mas quem tenta olhar a riqueza e vai enriquecer depressa, não ficará sem castigo. Sabe quem é a pessoa? Às vezes tem pessoas que tentam enriquecer. Aquela pessoa que quer antecipar a bênção. E ela quer antes do tempo. E aí sabe que tudo antes do tempo não é bom. Tudo antes do tempo não é bom. Mesmo ali Jesus ali estava sendo preparado naquele deserto para não antecipar aquilo que já era dele. O Senhor e Ele é Deus, mas Ele tinha que passar pela cruz. E o diabo queria antecipar aquilo e assim estragar o propósito, os planos de Deus, que não é o contrário. Quantas vezes o inimigo quer atrapalhar eu, você, para perder os planos de Deus, para fazer às vezes algo, virar, fazer as coisas que não agradam a Deus, para poder atrapalhar os planos de Deus na minha vida e na sua, irmãos. E aqui Deus fala, não antecipe a sua bênção. Se você está passando às vezes por um deserto, fica firme, permaneça, seja fiel. Como diz o homem fiel será abençoado, e seja fiel. Porque se a gente é fiel, eu vou falar daqui, se a gente é fiel a Deus, Deus vai ser fiel comigo, com você. E às vezes a gente quer umas coisas correndo, já quer antecipar, já quer colocar nas mãos, já quer fazer isso. Sem pedir a direção do Senhor. E aí o homem fiel será abençoado. Seja fiel. O Senhor existe ali nas tentações, porque Jesus ele resistiu a tentações. E a propósito do inimigo, porque ele recebeu, ele tentou de um lado, mas não conseguiu. Quantas vezes nós somos tentados, quando nós enfrentamos, que nós não caímos na tentação do inimigo? E aí Deus fala, a propósito de mim, porque ele recebeu, ele tentou. De um lado não conseguiu. Aí ofereceu o pão. Ele foi lá oferecer outra coisa. Olha o que o inimigo fez. Ele ofereceu o pão, depois ele ofereceu outra coisa para Jesus. Depois ele foi oferecer mais. Para tentar tirar o foco de Jesus. Porque ele sabia o que tinha para Jesus. Então o diabo ele sabe o que tem para mim e para você diante de Deus. Ele sabe o que Deus tem no propósito na minha vida e na sua. Ele sabe. Então ele vai tentar de mil maneiras para poder atrapalhar os planos de Deus na minha vida e na sua. Aleluia. E aqui Deus vai dizer que ele ofereceu tudo. Porque o inimigo jamais vai desistir. Ele vai fazer de tudo para parar as
vai poder usar esses argumentos nas suas vidas. Dá tanto para entender que Deus ainda estava aqui dizendo, no versículo 8:13, para a gente poder concluir, e Jesus responder que adora o Senhor, seu Deus, e só a Ele a prestar culto diante do Senhor. Olha o que Deus fala. Que para a gente poder concluir, Jesus ainda responde que adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele prestais o culto. Porque o diabo levou tão ali em Jerusalém, que colocou na parte mais alta do templo e te disse: você é filho de Deus, joga-se daqui de baixo. Porque ele quis ali falar o quê? Que Jesus se jogasse dali de baixo, pois estava escrito que ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito para que lhe guarde, e as suas próprias com as suas mãos ele ali seguraram, para que você não tropece. E algumas pedras Jesus respondeu: dito está, não põe à prova do Senhor o seu Deus, terminando todas as tentações. O diabo deixou ali até a ocasião oportuna. E vai dizer, você vê que mais uma vez ele tentou Jesus, mais uma vez ele ofereceu algo para Jesus. E ali, o que ele fez? Algo que chamasse a atenção, que era usar a própria palavra de Deus, que ele fala aqui: olha, se joga daqui de cima, porque está escrito que o anjo te guarda. Então ele usou a mesma palavra de Jesus para ali afrontar Jesus. E quando o adversário é afrontado, então ele usou, irmão, a mesma palavra. Você vê que o inimigo ali, ele tenta várias maneiras. Às vezes vai usar até a palavra de Deus, vai usar a palavra de Deus realmente. Ele vai usar a palavra de Deus para que nós tome cuidado. Porque quando sai dentro de casa, vou pegar Jesus na mão. E às vezes Deus quer que nós marchemos dentro de casa. Porque às vezes através da minha vida e da tua, Ele quer salvar a família dentro. Aí às vezes a gente fala assim: não, vou ali naquela congregação, vou hoje ali na oração, vou ali em tal lugar. Aí Deus fala assim: tu vai para tal lugar, e se eu não estiver lá, tu vai lá orar, tu vai trazer o quê? Por que tu não ora e põe o joelho que eu quero salvar através da tua oração a tua casa? É dessa forma. Eu falo isso, irmão, porque Deus fez comigo. Deus fez comigo essa situação. Porque o templo é de Deus, não é parede, é a palavra. Então o culto do Senhor são 3 dias diante da presença de Deus. E aí o inimigo ele tenta várias maneiras. Às vezes vai usar a palavra. E a palavra de Deus, ele vai usar a palavra de Deus. E aí, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, naquele lugar que tu vai visitar um ministério, o diabo vai usar a palavra de Deus. E tu vai achar que é Deus, é Satanás. Aí de vez que tu sai de lá abençoado, tu vai trazer carga. De vez que tu sair abençoado, vai trazer a carne. Aí começa a ficar enfermo, começa a ficar doente, começa a aparecer 1000 coisas. Já está no deserto, passa mais deserto. Porque é dessa forma. Às vezes a gente quer fazer umas coisas que não encaixam na palavra de Deus, diante do Senhor. E um dia, esses dias, Deus fez eu ir num lugar. Quando chegou lá, Deus me usou. Eu sou a segunda líder. E ela falou assim: mas eu não vou pagar preço pelo primeiro líder. Você paga do mesmo jeito.
Porque se estiver no erro, no pecado, a prova vem para você também. Porque se corrompe. E é dessa forma, irmão. E aí ela falou assim: ah, mas eu não vou passar. E não vou. Aí chegou lá, achou o pastor. Aí o pastor já começou a falar: irmã, tá certa. Se tu tá no meio, tu vai pagar o mesmo preço. É a mesma coisa. Se o líder está errado, as ovelhas pagam pelos erros, pelos pecados. Tu não adianta. Então por isso que a Bíblia fala: quem salva não é pastor, quem salva é a palavra. É a palavra que salva, irmão. E aqui Deus ainda fala que às vezes, cuidado, o diabo ele é sagaz e ele é esperto, e ele usa assim a palavra de Deus para distorcer a uma verdade. Ali ele usou, mas Jesus com a própria palavra. E a importância de você estar revestido da armadura de Deus é dessa forma, para que você não venha cair nas tentações do diabo. E aqui ele fala, a gente vê em Efésios, para você usar a palavra, também você para se defender, porque ele disse também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, o que ele fez? Olha o que Deus ainda fala. Deus, ou seja, nós não podemos tentar a Deus. E aí, Deus bota o argumento que isso, a gente tem que ter cuidado, irmão. Cuidando a igreja. Já bem usa até a palavra para torcer, às vezes, a sua mente. A irmã veio conversando comigo hoje. Viu a palavra? Porque às vezes você sai daqui, aí Deus fala assim: eu não estou naquele lugar. Vai usar lá uma pessoa, o diabo, o que ele vai dizer? Ele vai usar o pastor, não sei quem seja, o irmão. Ó, irmão, sai daquela igreja que Deus não está. Aí tu não está na fiação do sentimento do dom de Deus. Tu vai sair e aí a prova vai vir lutamente grande. Às vezes não vem no começo, mas vem no final. Mas ela vem na hora certa. É dessa forma, irmão. Aí você está bem, aí você sai dali, Deus nem fala. Só toma cuidado, irmão. Eu tomo cuidado. Quando as pessoas falam assim: pastor, eu visito o ministério ali, vou orar a Deus, irmão. Se Deus permitir, pode ter certeza que eu estarei lá. Agora, se Deus não permitir, eu não saio nem de casa. Eu saio, irmão. Porque é dessa forma. Deus, ele, quando ele quer usar, ele vai tirar você da tua casa, ele vai dizer assim: ó, minha serva, vai ali falar com aquela alma ali, que eu vou te usar lá para falar com ela dessa forma. Por isso, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas igrejas que é o diabo se andando e não é Deus. Aí sai do lugar, aí a prova vai chegar, aí chega: pastor, por que eu estou passando prova? Deus te mandou tu em tal lugar? Deus te mandou. E pessoas vai. E aí Deus fala aqui, ó: cuidado, igreja. O diabo, ele usa até a palavra para distorcer a sua mente, para te enganar. E é isso que ele tem feito dentro das igrejas. Infelizmente, na vida de muitas pessoas. E pode salientar através dessa palavra. Entenda ainda, ele colocou uma referência para a gente poder concluir, que esta é a primeira, que está ali em 1 Pedro 5,8. Só para dizer: contemprais em raciocínio, que diz assim: ó, seja sóbrio e vigieis. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa
Ele vai usar de todas as maneiras. Ele tentou 3 vezes Jesus. Na última, tentou o Senhor Jesus na própria palavra de Deus. E hoje em dia não é diferente. Ele vai tentar a gente de várias maneiras, para nos afastar do propósito, para às vezes tirar nossa tranquilidade. E aqui Deus fala daquilo que Deus tem preparado. E para nossas vidas nós temos que tomar cuidado. Você pode às vezes argumentar que às vezes o diabo ele está ali esperando, às vezes uma brecha minha e tua para ele tentar. É dessa forma. Às vezes ele procura uma brecha minha e tua para ele usar conforme a palavra. É desse jeito. Então a gente tem que estar com a brecha fechada. E às vezes uma oportunidade, vamos aqui em 1 Pedro 5,8, você pode ministrar dessa maneira a sua vida. Às vezes você vai estar ali e Deus quer usar, mas Deus ele está ali pelo poder do Espírito Santo. E tudo a gente tem que orar. Fala com os Deus, com o Espírito Santo, que ele vai te orientar, irmão. Não sai de qualquer jeito, não vai em qualquer lugar de qualquer jeito. Ore a Deus, pede a Deus o Espírito Santo para que ele venha falar, para que ele venha te ensinar, para que ele venha ali falar com vocês. Não saia assim de qualquer maneira. E aqui ele ainda diz, usar muitos, mas porque o Senhor lhe quer. Ele usa aqueles que estão expostos, estão ali só na instrução completa. Então ele usa do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer na vida da gente. Então o deserto passa, mas vem a bênção. Então tem coisas, irmão, que não é o adversário, é Deus que permite aí você passar diante do Senhor. Amém, igreja? Fica essa palavra. Não faça as coisas sem a direção de Deus. Pede a oração a Deus. Pede a Deus.